Que Deus te dê uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite com segurança. Que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, que os anjos de Deus estejam guardando a sua casa, a sua família, os seus filhos, porque você serve esse Deus todo-poderoso. O Deus que você serve, Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o bom conselheiro. Ele é o Deus forte. O Deus que você serve é a nossa torre de segurança. O Deus que você serve é o Deus que é o escudo. Ele é o protetor. Ele é o amigo fiel. Ele é o noivo da igreja. Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele, o Deus que você serve, é o Alfa e o Ômega. Antes dele não houve Deus. Depois dele jamais haverá outro Deus. Ele é o princípio e o fim. O Deus que você serve, ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Ele é Jeová, o grande eu sou. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é o Deus, ele é Jeová Shammah, o Deus que está ali, que está aqui. Ele é Jeová Ruí, ele é Jeová Nissi, ele é Jeová Tsequenu, ele é Jeová Sabaote, o Senhor de todos os exércitos. Você serve ao único Deus, e esse Deus Todo-Poderoso está com você, te guardando, te protegendo, e você terá uma excelente noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você fique comigo, que a nossa programação hoje será muito, mas muito especial, muito especial. Eu quero que você fique comigo, porque nós vamos fazer uma oração agorinha, daqui a pouco. E essa oração vai ser uma oração protetiva sobre a sua vida, sobre a sua vida. Existe sim um mundo espiritual e tudo começa no mundo espiritual. Eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, as coisas que acontecem conosco acontecem primeiro no mundo espiritual. Quando nós oramos, nós ativamos o mundo espiritual. O mundo espiritual vem para a terra e manifesta seu poder. Pastor, como assim? Eu vou te explicar. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele nos ensinou uma oração conhecida por todos, a oração do Pai Nosso. E ela começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus nos diz? Que nós temos que trazer, orar e pedir o céu na terra. Nós temos que trazer o céu para a terra. É uma oração, um pedido para Deus. Jesus, o Filho de Deus, nos dá o caminho. E qual o caminho que Jesus, o Filho de Deus, nos dá? É que nós temos que clamar ao Pai e pedir que o Pai traga o céu para a terra. Então veja, a oração é um ato humano, mas espiritual. Que a gente ativa o mundo espiritual, onde Deus está, para Deus manifestar o poder dele na terra. Então quando você ora, você traz o poder de Deus para a terra. O mundo espiritual existe. Tanto o mundo de Deus, o mundo espiritual do bem, o mundo do nosso Senhor, tanto quanto um mundo maligno, espiritual da maldade. Eles existem e nós não podemos negligenciar isso. Eu vou entrar nessa matéria agora, mas antes, quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu nesse canal? Clica aqui, tá vendo aqui embaixo escrito inscrever-se? Você vai clicar e você vai fazer parte da minha família, do meu grupo de oração. Você vai fazer parte dessa comunidade profética. Estarei orando e ministrando sobre a sua vida, declarando bênçãos, profetizando os céus, profetizando que não vale encantamento sobre você, nem sobre a sua casa e nem sobre a sua família. Mas eu quero que você se inscreva. Vai lá, se inscreve aí, basta clicar. Fechou? Vamos falar um pouquinho aqui daquilo do poder. Vamos falar um pouquinho daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Primeira coisa que Deus quer fazer é te libertar. A libertação que a Bíblia fala, é uma ruptura do mundo espiritual da maldade. Perdão, porque existe e Deus quer nos libertar. Deus quer nos salvar
nos santificar na terra, nos preparar para a volta de Cristo e nos levar aos céus. Presta bastante atenção. Mas Deus ele quer nos libertar. Porque existe sim dois reinos. A Bíblia deixa muito claro em primeira, deixa eu ver aqui, em Colossenses capítulo 1:13 diz assim, olha só, Colossenses 1:13 diz assim, e ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha isso. E ele, Deus, nos arranca. É como se Deus colocasse as mãos. Nos arranca do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho de Jesus Cristo, do seu amor. Então, a Bíblia declara que existe o reino das trevas e o reino de Jesus. E esses dois reinos, eles existem, são reais e são espirituais. Quando o homem nasce, ele nasce na sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa, antes da conversão. No momento que você tem um encontro com Cristo, você agora passa a ter uma nova natureza, a natureza de Deus. A Bíblia diz que a natureza de Deus está em nós. Nós temos a natureza divina quando aceitamos Jesus. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criação. Não é uma criação retificada. Não é uma criação que foi melhorada, foi aperfeiçoada. Não, é uma nova. A velha morreu, acabou. O que você fez no passado acabou, não existe mais. Você é uma nova criação. O seu espírito foi recriado em Deus. Por isso que eu sou uma nova criação. Você é uma nova criação. E Deus me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, assim como Deus fez também com você. Eu quero entrar com você para nós entrarmos Eu quero orar com você para nós entrarmos em um momento profético de libertação. Quando o homem nasce, voltando, ele nasce pecador. Então, ele carrega sobre si o pecado adâmico. Agora veja, nós podemos trazer maldições sobre a nossa vida porque ainda não nascemos de novo. E essas maldições, elas vêm por 3 momentos. Por um desejo voluntário, ela vem pelo desejo voluntário, ela vem por uma ação involuntária ou vem por uma ação geracional. Eu vou explicar. Toda obra maligna que entra na vida do homem, ela vem por 3 momentos. Primeiro, pelo pecado. Segundo, por um ato voluntário. Terceiro, por uma ação geracional. Pelo pecado. Todo pacto com o maligno, vou usar essa palavra maligno, vou usar o termo claro. Todo pacto com o diabo, ele é feito pelo pecado. Um dos pontos, pecado. O pecado ele pode ser um pecado voluntário, como ele pode ser um pecado involuntário. Às vezes você não queria, mas você fez, cometeu um pecado. E aí isso traz maldições sobre a sua vida. O pecado, ele é uma ação sua que se afasta de Deus, te afasta de Deus. Essa ação, ela pode ser voluntária ou involuntária, mas não importa, pecou, abre uma legalidade ao inimigo, correto? Se você peca, você abre uma legalidade para o diabo entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, se não houver o arrependimento. Então, o inimigo ele age em cima de janelas que o homem abre. Primeira, pecado, seja voluntário ou involuntário, pecou, há uma ação maligna. Segundo, por pactos. Muitas pessoas fazem pactos com o maligno, voluntários. Eles querem, eles vão, eles aceitam, eles promovem, provocam isso. Terceiro é o pecado geracional.
É o pecado que você sofre quando você estava no ventre da sua mãe. E aí você diz, absurdo, estou no ventre da minha mãe, não tem pecado, criança não peca. Concordo, tranquilo. Não foi você. O que eu estou dizendo, estou querendo dizer que não foi você. Mas quando você estava ainda para nascer, talvez ainda nem havia ido ainda, talvez você nem ainda tinha sido concebido pela sua mãe, mas havia um pacto apresentando o filho a alguns espíritos malignos. Quando você foi concebido, estava no ventre da sua mãe, o seu pai ou a sua mãe apresentou você a espíritos malignos. Quando você era criança, ainda inocente, mas por causa de um pecado geracional, por uma herança, pecado hereditário, os teus pais te apresentaram aos espíritos malignos. Então a sua vida começou a dar errada por 3 motivos. Pecado, pela sua consciência de querer pecar, de querer fazer pactos, de ir a certos lugares e dar seu nome aos espíritos, ou porque alguém fez por você. Aí você está questionando, pastor, mas se tudo isso acontece, como eu faço para ser liberto? É simples, é fácil, é fácil. Basta você orar e confessar sua vida agora. E eu vou te ajudar nisso. Nós vamos orar juntos. Se você percebe que algo que te prende, você vai entrar comigo. Nós vamos orar juntos e você vai ser liberto em nome de Jesus. Eu separei aqui uma oração para te ajudar nessa oração dirigida. Eu quero que você fique aqui comigo, tá bom? Fica comigo, nós vamos orar nessa oração dirigida que vai ser bênção na sua vida. Deixa eu só me posicionar. Pronto. Ok. Nós vamos orar juntos. Se você percebe que algo te acompanha e você quer ser liberto disso, nós vamos fazer uma renúncia aqui agora. Vamos quebrar essa maldição. Vamos afastar isso da sua vida. Tá bom? Se você puder falar, você vai falar, tá? Senão você vai me ouvindo e vai falando mentalmente. Mas se você verbalizar, é melhor. Você vai confessar os seus pecados. Então fala assim comigo, Senhor Jesus, agora fala seu nome todo. Senhor Jesus, Márcio Mendes da Silva. Fala assim, eu confesso os meus pecados. Senhor, eu confesso que eu pequei, que eu falhei, que eu errei. Senhor Deus, eu confesso os meus pecados. Aí você vai dizendo o nome dos seus pecados. Porque pecado tem nome. Fala, Senhor Deus, eu pequei. Eu pequei porque eu falhei, eu adorei a ídolos, eu invoquei demônios, eu cometi pecados sexuais, eu menti, eu falei palavrões, eu fiz pactos com o maligno. Fala assim, Senhor Deus, eu pequei, eu errei. E confessa seu pecado. E eu vou te ajudar agora, enquanto você vai confessando. Pai, cada pessoa que está aqui agora confessando o seu pecado, seja o pecado da idolatria, da feitiçaria, seja o pecado, Senhor Deus, sexuais, como a pornografia, homossexualismo, lesbianismo, Senhor Deus, seja os pecados, Senhor Deus, da prostituição, do adultério, seja os pecados do homicídio, do roubo, do furto, parricidas, matricidas, Senhor Deus, que seja o pecado, Senhor Deus, da inveja, Deus da violência, da maledicência, Senhor Deus, cada um que está agora confessando os seus pecados. Senhor, eu lhe peço, perdoa, Senhor, agora, porque esta é a tua vontade. Deus, eles estão diante de ti. Deus, eu como profeta, como sacerdote, eu apresento a vida deles a ti. E eu te peço, Senhor, perdoa todos os pecados que foram cometidos. Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Deus, perdoa os pecados. Perdoa os pecados que os pais deles cometeram. Perdoa os pecados, Deus, que os parentes cometeram. Senhor Deus, neste momento eu consagro e eu te peço, Deus, perdoa os pecados cometidos em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração? Essa oração é uma oração de renúncia, de renúncia. Você vai renunciar todo o pacto que você fez,
consciente ou inconsciente, ou pactos que alguém fez por você e você não sabia. Mas você vai renunciar agora a toda ligação com o maligno. Algo interessante que você tem que saber. Mesmo que alguém tenha te apresentado, há uma sedução, há um aparelhamento do mal na sua vida, porque alguém te apresentou. E agora você vai renunciar todo o mal, todo o pacto que você fez, consciente ou inconsciente, tá bom? Aí você vai dizer você vai falar o seu nome e vai renunciando. Eu vou dando o comando, tá bom? Vamos lá? Fala assim, Senhor Jesus, Márcio Mendes da Silva, renuncio todo o pacto que eu fiz, consciente ou inconsciente, com o maligno. Eu renuncio toda ação maligna na minha vida. Eu renuncio toda atração que eu fiz, que eu tive, que eu provoquei com o maligno, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu, Márcio Mendes da Silva, repreendo o mal da minha vida. Eu declaro que a partir de hoje, sobre a minha casa, não vale mais encantamento. Eu repreendo as ações malignas pelos pactos que eu fiz, pactos de sangue, pactos de idolatria, de feitiçaria. Eu renuncio os pactos que os meus antepassados, que os meus pais fizeram na minha vida. Senhor Jesus, eu desfaço essa aliança com o maligno e declaro que a minha vida pertence a Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu declaro que a minha vida pertence a Ti e eu não aceito que o inimigo entre na minha casa, na minha família, na minha descendência. Eu renuncio todo o mal da minha vida em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Fala, amém. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos fazer uma oração agora. Você vai confessar que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Você vai declarar para o mundo espiritual da maldade, para que o inferno ouça que você é de Jesus. Amém? Vamos lá? Pastor, mas já fiz isso. Faça de novo. Qual é o problema? Nenhum. Faça. Você só vai receber as bênçãos de Deus. Vamos lá. Eu, Márcio Mendes da Silva, eu declaro, fala o seu nome, hein? Fala o seu nome, Márcio Mendes da Silva, eu declaro que a minha vida pertence a Jesus, que o mal não me toca. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito, Jesus, como meu Deus. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida eterna. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Filho de Deus. Senhor Jesus, eu creio na tua ressurreição. Eu creio que o Senhor está vivo, que o Senhor está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu te aceito, eu te desejo, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Envia teus anjos para me guardar e me proteger. Senhor Jesus, eu, nesse momento, declaro que sou templo do teu Espírito e que o teu Espírito habita em mim e somente em mim o teu Espírito habita. Fala assim, Senhor Jesus, eu consagro o meu corpo ao teu Espírito Santo e nenhum mal pode chegar até este corpo, porque ele está sendo habitado pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Foi uma oração muito simples, mas no mundo espiritual aconteceu uma revolução.
porque você estava no império das trevas. Muitos estavam no império das trevas. Foram transportados para o reino do Filho de Jesus. Os pecados que muitos cometeram foram perdoados porque foram confessados. Os pactos que foram feitos, conscientes, inconscientes, ou por apresentação familiar, foram desfeitos nessa oração simples. E na última oração que você fez, você apresentou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que tudo isso significa? Que a partir de hoje você está livre de todo pecado, de toda maldição, e há uma porta aberta, e essa porta é Jesus, que vai te dar a vida eterna. Esta foi a nossa oração da noite, foi o nosso encontro. Eu espero que tenha contribuído muito com a sua vida. Muito, muito, muito. Eu estou te esperando amanhã, porque amanhã nós vamos fazer um ato profético no mesmo horário, às 6 horas. Eu quero que você fique comigo, tá bom? Amanhã, 6 horas, um ato profético sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus filhos, tá bom? Pega esse vídeo e envia para muitas pessoas que você gosta, que você ama, que precisam de libertações. Amanhã vamos fazer um ato profético, enquanto que eu falava que agora veio o rema de Deus para nós orarmos por pessoas. Vou até escrever aqui, pessoas que precisam de libertação do alcoolismo. Amanhã, às 18 horas, eu quero você comigo aqui. Escreve aqui, eu tomo posse de uma nova vida. Escreve, eu tomo posse de uma nova vida. Escreve assim, estou liberto pelo sangue de Jesus. Escreve aí, eu tomo posse de uma nova vida. Estou liberto pelo sangue de Jesus. Amém? Até amanhã, às 18 horas. Eu te amo muito, Jesus te ama muito e você é especial. Deus te abençoe. A paz.